Muito bom dia, pessoal. 11 horas 35 minutos, Jornal da Câmara dessa sexta-feira, começando ao vivo. Na edição de hoje, a gente vai falar a respeito da prisão, né, do Iago, que foi preso ontem pela Polícia Civil aqui de Jaú. Supostamente foi ele, ou melhor, ele confessou, na verdade, foi ele quem atirou no fisioterapeuta, no Vitor. Já já a gente vai falar sobre isso. Tem também o Ronaldo Formigão, que foi para São Paulo naquele encontro do movimento Duplica Já com o secretário de Transporte do Estado. E vamos terminar de repercutir a sessão. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos só para registro. Diego, coloca aí imagens para a gente na tela do Iago, que foi preso ontem, tá aí, ó, 19 anos preso, confesso, né, de ter atirado contra o fisioterapeuta. Essas aí são imagens cedidas para a gente, né? Essa prisão aconteceu ontem à tarde. A mãe do Iago foi a que denunciou ele à polícia, junto ao motorista. Primeiramente, a polícia recebeu uma ligação do motorista que deu carona para ele ali do trevo onde ele bateu a caminhonete. A gente vai ver já as imagens disso aí. A gente vai mostrar para vocês já, juntamente com a mãe. Ele bateu o carro, pediu carona, tá aí, ó, ele bateu a caminhonete, ele pediu carona para o caminhoneiro, veio até Jaú, não quis chamar a polícia, o caminhoneiro achou suspeita a atitude e comunicou à polícia. Logo em seguida, a mãe do rapaz entrou em contato com a polícia falando sobre isso aí, sobre o fato ocorrido. A polícia foi até lá, ele confessou, assim que foi abordado na própria casa dele, que ele teria disparado, então, o tiro contra o fisioterapeuta. O Diego, pode adiantar a foto? A gente põe a foto aí do Vitor, que está ainda em coma. O estado é grave, porém estável. Ele está, no momento, na UTI da Santa Casa de Jaú. A gente vai ver já imagens aí do Vitor. Tá aí, esse é o Vitor, que está em estado grave na Santa Casa, na UTI da Santa Casa de Jaú. Muito bem. Registrado o fato, a gente segue o Jornal da Câmara agora. Vamos acompanhar ontem o Ronaldo Formigão, vereador, foi até São Paulo no encontro do movimento dos vereadores que está fazendo a campanha do Duplica Já, da rodovia SP-255 que liga Jaú a São Manuel. A Vera Almeida e o Carlos Martins acompanharam o vereador em São Paulo e a gente vê o que aconteceu agora. Representantes de 10 cidades da nossa região compareceram à Secretaria Estadual de Transportes para uma reunião com o secretário Saulo de Castro Abreu Filho. Em pauta, a cobrança de melhorias que tornem mais segura a SP-255, conhecida como a Rodovia da Morte. O movimento Duplica Já em prol das melhorias na rodovia envolve 18 cidades. Uma melhor sinalização e a implantação de taxões estão entre as medidas solicitadas, mas o ponto crucial é a duplicação do trecho entre a cidade de Boa Esperança do Sul e Avaré. O prefeito de Barra Bonita, José Carlos de Melo Teixeira, falou da importância do envolvimento nessa questão de vereadores de cidades localizadas ao longo da rodovia. Olha, na verdade, são todos os municípios, né, que estão ligados à SP-255 que se uniram, né? E quando nós tivemos, né, o primeiro evento na cidade de Igaraçu do Tietê, com a presença, né, maciça de todos os municípios da nossa região, né, inclusive os que não estão com o seu território na SP-255, mas estiveram apoiando porque a população toda da nossa região se utiliza dessa rodovia e está sentindo que é um momento de união para que nós possamos reivindicar em conjunto, né, com o governador, com o secretário, esse benefício da duplicação, porque nós não podemos deixar mais vidas se perdendo, né, acidentes gravíssimos aí, todos os meses com vítimas fatais, né?
E o que nós estamos vendo, o que a gente fica muito feliz, é a presença, né, de representantes do Poder Executivo, prefeitos, mas representantes do Legislativo também, né, mostrando a força do vereador, que muitas vezes o vereador ele não imagina a força que ele tem, né, como representante direto da população. Né? Nós vimos aqui a presença do vereador, hoje primeiro secretário, né, o Formigão, lá representando o município de Jaú, né, que é o maior município que nós temos, né, envolvido nessa rodovia SP 255, e sem sombra de dúvida, né, é uma força muito grande, tanto é que nós conseguimos hoje receber, né, do secretário a iniciativa de se fazer um estudo, né, bem em breve, e em função desse estudo apresentar o projeto executivo. Os presidentes do Legislativo de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê falaram desse primeiro contato com o secretário estadual dos Transportes para tratar dessa questão. E, na verdade, a preocupação nossa é que grandes, né, fluxos de mortes saíram do município de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. O que ficou acertado nessa reunião? Ele falou que vai fazer um estudo? Na verdade, acreditamos, né, que esse estudo seja feito com urgência. Nós não vamos parar com o movimento, nós vamos, inclusive, através do movimento ordeiro, até impedir a pista para a população, um grande movimento na rodovia, porque nós não podemos mais que vítimas, né, seja ceifada por essa rodovia, ela não estar dentro do programa do governo, numa duplicação, que eu sei que a gente sabe, tem conhecimento que muitas e muitas rodovias, com poucos movimentos, estão sendo duplicadas. Eu não sei também se nós não temos uma força política a nível de deputado, né? Essa é a minha preocupação, ou por ser municípios pequenos, que a gente não tem esse potencial para que realmente a gente possa, né, sair daqui com uma conclusão já da duplicação da SP 255. Se houvesse representatividade política, você acredita que o rumo seria outro? Tenho certeza disso. Eu até agradeço ao deputado Godinho pela força, por tudo que estamos fazendo, mas eu até acredito, né, que Igaraçu do Tietê, sempre falo, Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, a nossa região, nós não temos ainda um representante a nível de estado, estadual, federal, que nos represente, que nos brigue, né? Porque, na verdade, nós como vereador, nós brigamos pela população do município. Os deputados que nos representam têm que brigar em outra esfera, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que falta, né, apoio, né, e vontade política para que realmente isso possa acontecer. Para que realmente, né, mais vítimas, né, eu tenho medo de chegar próximo à rodovia SP25 e não ser a próxima vítima, né? Porque se você andar, né, pela rodovia SP25, você vai, esses dias mesmo eu estive de Igaraçu a Jaú e eu vou rezando. Eu tenho muita fé em Deus, a minha mulher é muito católica e poucas vezes que a gente vai com o terço na mão pedindo para que Deus nos ilumine, né, que as coisas piores não venham a acontecer. Marco, qual a análise que você faz dessa conversa com o secretário? Eu acho que está dentro do que esperávamos, né? O secretário, para que ele possa fazer uma obra de uma envergadura dessa, que é uma duplicação dessa SP 255, se faz necessário que realmente tenha um estudo, depois desse estudo se faça um projeto. Então, jamais poderíamos esperar chegar aqui e receber do secretário um posicionamento, não, vou duplicar, sem primeiramente ter um estudo técnico que a própria secretaria faz, né? Eu fiquei satisfeito, eu acho que agora é cobrarmos o secretário esse estudo, que eu acredito que dentro de 15 dias, no máximo 30 dias, porque ele disse que está pronto esse estudo, né? Se há viabilidade realmente de duplicação dessa SP 255 e havendo a viabilidade de duplicação, fazer o projeto e aí então colocar como prioridade para o ano que vem o início dessa obra, se Deus quiser, de duplicação. Então, mas primeiramente demanda por parte da secretaria um estudo deles, que eles fazem um estudo técnico e é o que vai dizer se a estrada necessita de duplicação ou não. Esse é um ano tanto complicado por causa das eleições. Você acredita que vem alguma resposta ainda esse ano?
Eu acredito que sim, porque esse ano é um ano de eleição, só que eleições municipais, né? E aqui, fazendo parte do governo do estado, eles não têm esse período de eleição, ainda que apoiem alguém, alguma outra candidatura, mas o governo em si, eleição para ele é daqui mais 2 anos. Então, eu acredito que eles têm a condição de fazer e viabilizar esse estudo para nós, sim. A cidade de Jaúca enfrenta dificuldades no trevo de acesso da Vila Ribeiro à rodovia, local onde já morreram várias pessoas só nesse ano, foi representada pelo primeiro secretário do Legislativo, vereador Ronaldo Formigão. Eu acho que a reunião foi bastante produtiva, né? A participação de 10 das 18 câmaras municipais que compõem as margens da SP255, mais os prefeitos de Barra Bonita e Igaraçu. Eu acho que sim, foi uma reunião bastante produtiva, porque nós ouvimos do secretário algumas coisas importantes. É claro que seria muito otimismo ouvir dele aqui que amanhã já sairia uma duplicação. Não foi isso que aconteceu, mas ele sinalizou algo positivo, como, por exemplo, fazer um estudo de viabilidade naquela rodovia para ver realmente as necessidades. Eu tenho certeza que o resultado do estudo, haja vista, o fluxo de veículos, a quantidade, o histórico de acidentes que já ocorreram, vai indicar para uma duplicação. Eu tenho certeza que esse estudo vai concluir desta forma. Mas eu ouvi também do secretário, ao questioná-lo, por exemplo, sobre o trevo da Vila Ribeiro, onde só esse ano ocorreram 4 acidentes, 4 vítimas, 4 pessoas perderam suas vidas ali. Eu ouvi do secretário a possibilidade de alguma intervenção paliativa já no segundo semestre desse ano, como, por exemplo, talvez uma sinalização para a redução da velocidade, e até mesmo a possibilidade da abertura do canteiro central da rodovia, o que facilitaria, o que traria um pouco mais de segurança àquele local ali próximo da cidade, onde vários cidadãos perderam a vida de forma trágica. Então, eu acho que foi dado um passo muito importante e nós temos a expectativa de algumas medidas já paliativas em breve, e que num futuro bem próximo aí possa então dar-se início a um processo de duplicação dessa rodovia, iniciando-se primeiramente pelo projeto executivo. Sabemos que é uma obra milionária, mas que existe a possibilidade sim de ser duplicado. E esse passo importante que está sendo dado, realmente a gente espera que o mais breve possível a gente consiga conquistar os frutos desse trabalho que estamos iniciando juntamente com as câmaras municipais de Barra, de Igaraçu e das demais câmaras da região que compõem as margens da rodovia SP255. A elaboração, então, de um estudo pela própria Secretaria Estadual de Transporte é o primeiro passo? Sim, com certeza, porque a partir deste estudo, estudo logístico, é que o Estado vai ver o que tem que ser feito realmente na rodovia. Pelo que foi passado, existe hoje uma tecnologia de altíssimo nível, que vai indicar realmente o que tem que ser feito em cada ponto da rodovia. Esse estudo deve ficar pronto em quanto tempo, vereador? Ele disse que não demora muito. Pelo que ele falou, deu a entender, no máximo 1 mês e meio, 2 meses, acho que fica pronto esse estudo. O deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira, envolvido com o movimento, falou do custo da obra. Quando ele disse que vai fazer o estudo, o VDM da estrada da SP255, para nós é já um início de um estudo para a duplicação. Essa é uma obra de custo elevado, então claro que a gente não vai poder contar com ela e imediatamente alguma medida de menor impacto econômico vai ser adotada? Olha, o que eu ouvi do secretário que sairia aproximadamente 2 milhões a duplicação. Mesmo ali nós temos bastante obra de arte e nós temos também, além das obras de arte, nós temos ali locais também planos, bons, para ser feita a duplicação. Então, eu acredito que o secretário Saulo ele deu uma margem aí, uma solução para a gente, que é muito boa. Eu estou economizando na Tamoios, essa sobra eu posso já começar a fazer esse estudo de viabilidade dessa duplicação. Muito bem, parabéns à Vera, ao Carlos Martins, ao Carlinho, todo mundo conhece ele como Carlinho, e ao Formigão. Essa matéria
resume-se em algumas coisas, alguns pontos. Primeiro, bem feito para Jaú, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, que não tem um deputado estadual para brigar por eles lá em São Paulo. Segundo, parabéns ao Formigão, aos vereadores de Igaraçu e de Barra Bonita, aos quais eu não sei o nome, que estão sozinhos brigando pela duplicação dessa rodovia. Terceiro, bem feito para nós que não elegemos nenhum deputado para estar lá e agora fica mais fácil brigar pela gente. Porque sabe quanto tempo vai demorar esse estudo? Acho que nem você nem eu estaremos aqui. Vamos dar sequência ao Jornal da Câmara, vamos agora falar da sessão, voltar a falar de sessão, né? Vamos ver o Tito Coló falando na tribuna segunda-feira. Eu quero falar sobre duas respostas que eu recebi. Uma delas quanto à questão do SAMU, né? Que agora os veículos estão sendo arrumados no CEPROM. Não tem mais oficina particular que está arrumando o SAMU, né? Critério utilizado, o conserto dos veículos do SAMU é de responsabilidade do CEPROM. E outras coisas mais. Então, eu acho muito importante isso, essa explicação. Mas o que me traz mais à tribuna, senhor presidente, é quanto às cirurgias ortopédicas. Eu fiz o questionamento à DRS em Bauru, e Bauru, né, me mostrou aqui um relatório sobre as cirurgias. Antes de falar sobre isso, eu quero agradecer também a Sila, que dá uma força muito grande na Santa Casa, a respeito de cirurgias. Olha só, senhor presidente, são 10 médicos que fazem as cirurgias ortopédicas, 10 médicos. Dos 10 da relação, 2 já não existem mais, já não estão mais no quadro do SUS. E dos 10, aqui tem 3 ou 4 que fazem cirurgias via Unimed, via particular. Também, então, praticamente não atende o SUS. Então, olha só o que a DRS passou para mim. O número de cirurgias ortopédicas realizadas aos 3 meses, de dezembro de 2011 a janeiro e fevereiro de 2012, na Santa Casa de Jaú, foi de 224, sendo que 168 foram para o município de Jaú, representando 75% do total de cirurgias realizadas no período, representando uma média de 56 cirurgias mês. Agora, olha o que vem mais embaixo. O número de cirurgias ortopédicas realizadas nos últimos 3 meses, dezembro de 2011, o mesmo período de 2012, até fevereiro, no Hospital Estadual de Bauru, para o município de Jaú, sabe de qual cirurgia foram? De 7. Fizeram 7 cirurgias. E deixar bem claro que aqui estão colocando, por exemplo, acidentes no atendimento. Eu estou perguntando, senhor presidente, a fila do SUS. Eu quero saber a fila do SUS. Que médico está operando a fila do SUS? Aonde está o controle da fila do SUS? É isso que eu quero saber. Então, vamos fazer um novo requerimento. Como não fazer? Já vamos falar antecipadamente. Primeiro, vamos perguntar. Desses médicos, quantas cirurgias cada um faz por mês SUS? Vamos fazer para a Santa Casa. A Santa Casa, caso não responda, que eu tenho certeza que irá responder, a Santa Casa vai responder o número de cirurgias. Aí então nós vamos perguntar e indagar, por que existem pessoas com 3 anos na fila do SUS? Em cirurgias de ligamento, menisco e mesmo rompimento de tendões. É um direito, senhor presidente. É um direito. Eu sei que o SUS paga muito pouco, mas entre o SUS pagar e o médico aceitar, o problema é de quem aceitou. Então eu vou dizer os nomes dos médicos para vocês, que estão na lista. Tá? Então passaram aqui, DRS, passou para mim o nome dos médicos. Henrico Baraúna, Fúvio Márcio Gomes, Gustavo Garcia de Arruda Falcão, Joel Ricardo Vieira, José Ricardo Pengo Júnior, segundo o doutor Segura me apontou, ele já não faz mais parte. Foi embora, me parece, daqui, né? Certo? Milton Cury Filho, Raul Bauab Filho, Ricardo de Paula Leite Cury, Silvio Fernando Alonso, Tomiquina Martelli.
são os médicos que estão na lista do SUS. Meu Deus do céu, a nossa Santa Casa tem 10 médicos, ou 8 ou 7 operando. Então eu pergunto, senhor presidente, por que tanta fila? Por que a fila? Por que o quadro de controle fica com os médicos? A DRS foi objetiva aqui, Bauru. Bauru fez 7 cirurgias. 7. É uma vergonha, senhor presidente. 7. Pois não, doutor. Obrigado pela parte, vereador Tito Coló. O senhor sempre é incisivo cirurgicamente, não só os cirurgiões, mas o senhor também é. Eu acho que o senhor deve incluir no seu requerimento cirurgias ortopédicas eletivas, para que não venha junto às cirurgias de traumatologia. Chega lá um indivíduo do SUS, mas chega com uma fratura exposta, ele é operado. Então, colocar o número de cirurgias realmente eletivas, que nem o senhor falou, ligamento, meniscos, né? Para o senhor ter uma noção aí se a fila está andando ou não. Porque eu acho assim, ó, tudo bem, os médicos trabalham, tem que receber, como todo mundo que trabalha tem que receber. Se eu não quero ser pedreiro, ninguém me obriga. Se eu não quero ser carpinteiro, ninguém me obriga. É a liberdade de ir e vir. Se de repente pedem para você ser do SUS, você não é obrigado. Agora, por que então está na nomenclatura SUS e não atende SUS? Senhor presidente, a minha indignação maior é contra as pessoas que nos procuram, é contra as pessoas que batem na nossa porta, que está 2, 3 anos na fila. E aqui eu tenho que tirar o chapéu para a dona Cila da Santa Casa, uma pessoa que é comprometida em tentar ajudar, mas entre ser comprometido em tentar ajudar e operar, a gente sabe a dificuldade. Então, eu vou voltar com o requerimento, questionando diretamente a Santa Casa, porque eles têm o controle. Olha, operou esse mês 5 SUS, foi o Manuel, o Pedro, Joaquim, a Paula e a Maria das Graças. Qual foi o médico que operou? Tá. Ou será que simplesmente fazem ponte? Não é? Então, vou fazer o requerimento, doutor Fernando, porque dá dó o que tem de gente procurando cirurgia. A vereadora Atílio deve ter sofrido um monte de procura também, a respeito de cirurgia. E acho que a maioria dos vereadores aqui. Não é isso? Porque uma pessoa não opera um joelho, um menisco, um ligamento, um tendão de Aquiles, se não tiver lesado, só se estiver faltando um parafuso. Não é isso? E está atrapalhando o dia a dia da comunidade, o dia a dia dele no trabalho, o dia dele da vivência familiar, chefe de família. Esse é o problema. E peço aqui, ó, ao prefeito municipal, tá? Doutor Oswaldo Franceschi, vamos acertar logo as eletivas. As eletivas não são as pessoas, senhor presidente, que têm dinheiro, que opera. Não são as pessoas que têm plano. Não são as pessoas de Unimed. Não são as pessoas de outros planos. São pessoas que vivem no anonimato e que têm vergonha de aparecer para pedir uma cirurgia. Então, peço de coração, prefeito, de coração mesmo, em nome do povo, acerte rápido a renovação das eletivas, seja mérito do doutor Segura, seja mérito do doutor Paulo, seja mérito do senhor, seja mérito de quem for. Quem vai ganhar com isso aí é aquele povo carente, é o povo que realmente não tem condições de pagar. Então eu lhe peço, urgente. Tá aí o vereador Tito Coloneto falando então. Pessoal, antes da gente ir para o intervalo comercial, deixa duas coisas que eu esqueci de falar. As imagens que a gente viu no começo do jornal, lá do Iago, né, e do Vitor, são imagens cedidas pelo Monteiro, repórter da Rádio Piratininga, todo mundo conhece, também da TV local, do José Henrique Teixeira, do Jornal Gente, e também imagens do Facebook, imagens da internet, tá? Então, muito obrigado, o Monteiro veio até aqui trazer as imagens, o Teixeira mandou pra gente, e também as imagens do Vitor do Facebook. Em relação ao meu comentário da matéria ali dos vereadores que se juntaram no movimento, volto a dizer, o bem feito não é um bem feito dando tapa na cara, é que assim, ó,
As próximas eleições, esse ano, são para vereador. Mas para a gente não esquecer, em 2014, né, ano de Copa do Mundo, que vai estar todo mundo feliz com a Copa do Mundo no Brasil, dinheiro de todo mundo gasto a rodo pelo país afora, a gente não pode esquecer na hora de votar. Por exemplo, eu vou falar aqui de Jaú, porque por enquanto a gente está sendo transmitido apenas para Jaú. O Tiririca não poderia ter 3 mil votos aqui em Jaú, a Tami Gretchen não poderia ter 1.000 e não sei quantos votos aqui em Jaú, e aí afora. A gente precisa lembrar dos políticos que fazem história, né? Sejam eles vereadores ou prefeito, que fazem história na cidade, que contribuem com o seu bairro, que contribuem com a sua comunidade, seja ele com a molecada, com os adultos, com os idosos, com os deficientes, com a população, com quem está perto de você. É isso que a gente não pode esquecer, porque senão vai ter um outro Rodrigo Boni aqui que vai falar de novo, bem feito pra gente, que foi lá, eu não votei no Tiririca, mas 3.000 e poucas pessoas em Jaú votaram e tiraram esses votos de alguém que hoje poderia, no caso específico aí da duplicação da rodovia SP255, poderia estar lá em São Paulo ajudando e agilizando esse processo. Porque se for analisar, como a gente estava conversando aqui, já o Barra Bonita em relação à licença ambiental, o Carlinho estava até falando, é uma coisa até simples, porque é só cana, ou seja, não tem mata ciliar, não tem nascente de rio, não tem nada. Então poderia ser uma coisa que não demorasse tanto os talvez 5 anos, pelo menos, para essa obra começar. Em relação ao trevo ali da Vila Ribeiro, foi dado um parecer de que ele terá prioridade, ele será tratado com uma certa urgência, afinal de contas, Vera, me corrigindo, 5, né, vítimas já ali nessa região, 4 vítimas, né, só esse ano aí nesse trecho. Então vai ser tratado com uma certa prioridade, pelo menos para tentar melhorar o trânsito de veículos, a circulação de veículos ali naquele local. É só isso então, não estou bravo com ninguém, não ofendi ninguém, nem a gente aqui, nem vocês em casa, mas é só para ficar bem claro, a gente precisa lembrar que favores pessoais não se revertem em melhorias. A gente precisa lembrar de hoje, por exemplo, dos 11 vereadores que a gente tem aqui hoje. Quem contribui com pessoas próximas a você, com a sua rua, com o seu bairro e pensar bem, entendeu? Uma coisa não justifica a outra e às vezes os acertos são maiores que os erros. Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta tem o Lampião, Paulo de Tarso também falando e as oportunidades de emprego para a cidade. É um instante só. Mãe, como que se escreve hipertensão? É com H, filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada, meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. Febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas. Procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Zé, pra que esses lápis? Mãe, você não sabe? Prato colorido que vai ficar forte. É, mas não é assim que colore. É com arroz, feijão, carne, legumes, verduras. E uma fruta de sobremesa. Mas tá igual do papai. Como é que você acha que eu faço pra ficar forte? Prato colorido. Acho que eu também tô precisando de um desses. O Ministério da Saúde investe em ações para que você tenha uma vida saudável. Faça a sua parte, mantenha uma alimentação equilibrada e faça atividade física regularmente. Viver bem é viver com saúde. Faça alguém feliz. Doe leite. Participe da campanha solidária promovida pelos alunos do primeiro ano da Fundação Educacional Dr. Raul Bawabe.
Faça alguém feliz. Entregue sua doação na Secretaria da Fundação Educacional, na Rua Tenente Navarro 642, no centro de Jaú, até o dia 31 de maio. Participe. Para você é leite. Para a criança é vida. Jornal da Câmara de volta, mais recados para vocês. Para o Corinthians poder ser eliminado pelo Santos, o Santos vai ter que fazer a gentileza de ganhar do Vélez aqui a semana que vem. Pelo amor de Deus, hein, Neymar? É a segunda vez que joga na Argentina e parece que nem jogou. O Cláudio falou que você é pipoqueiro, viu, Neymar? Outra coisa, o passeio turístico do barco lá que vai sair ia sair da Barra Bonita e vir para Jaú, e que custaria R$80 foi cancelado. Tomara que vão se juntar para rever o preço, né? Porque não se esqueçam que o passeio com almoço e direito Eclusa, que vai até quase Piracicaba, não custa acho que nem R$50. E agora a gente volta a falar de sessão. Vamos ver o Lampião falando na sessão de segunda. Vamos falar aqui de 4 assuntos. Eu até vou sair um pouquinho, só rapidinho, presidente. Primeiro, eu estou bem assessorado por 2 jurídicos aqui nessa casa, Dr. Luiz e Dr. Espinho. Muito bem assessorado. Primeiro passo. Segundo passo, o projeto chegou dia 9 aqui na Câmara, porque tem um protocolo. Automaticamente, o projeto, na sexta-feira, chega na mão de todos os vereadores com a pauta da sessão. Vou um pouco mais longe. A hora que vem do Executivo, doutor Fernando, você sabe bem disso, porque você sabe o advogado que eu tenho aí. Ele não precisa de parecer do jurídico, porque a discussão única da prefeitura cabe nós aqui discutir o projeto. O jurídico dá total parecer para os projetos da casa. Compete nós aqui manobrar o projeto. Então, a hora que sobe aqui, por favor, expliquem. E vou mais longe. Prefeitura Municipal de Jaú. Nem na hora que você faz um projeto bom, você sabe fazer. Porque aqui tem que tomar um cuidado e saber fazer, porque temos bons vereadores. Por mais que nego comenta na rua, mas temos bons vereadores. 1 em 5 páginas eles acham. E tem razão. Eu vou dar um exemplo. O vereador Ramos, ele tem razão, juntamente com o Fernando. Por quê? Primeiro item. Cria no distrito de Potunduva o polo industrial com uma área de 20 mil metros. Nós estamos para dar o voto. Vamos começar a ensinar. Está parecendo uma escolinha aqui. 21 mil metros. Cuja situação geográfica, a planta, o memorial descritivo, a matrícula imobiliária se encontra detalhado no processo. Luiz Urbano não está aqui. Eles têm razão. Teria de descer essa lei, o projeto que é bom, a planta junto aqui. Por quê? Porque tem vereadores bons aqui. Ó, tem 4 páginas. Eles acharam uma vírgula de 3 palavras. Aí, Paulo Gamarini, está aqui, vírgula, cujo inteiro teor encontra-se nessa presente lei. Meu pai, uma coisa, olha, o que eu vou subir aqui agora, e vou pedir, principalmente esses 2 vereadores, e proximamente Segura, todos, a gente tem que votar, pessoal. Concordo que vai usar o que o vereador Ramos falou, que vai favorecer os empresários maior. Não é assim, vai ter 14 lotes. Pode pegar um, não pode, nós temos aqui depois fiscalizar. Qual o trabalho do vereador? Aprovar, depois cobrar a prefeitura e fiscalizar. Aí a gente tem que pegar o edital e ver se o edital vai estar certo. E ver se no edital aquilo que ele falou. Se vai favorecer Pedro, Paulo, João. Aí vai falando assim, mas não tem dinheiro para fazer. Então, nós não aprova nenhum polo industrial em Jaú. Mas o pequenininho tem, eu concordo. É o pequenininho que tem que ajudar. Porque se o grandão está onde está, ele foi pequenininho. Eu vou dar um exemplo. O Silvio Santos era o quê?
para estar onde que está. Diversos empresários em Jaú estão onde que está, porque era o quê? Exemplo, tem que fazer. Agora, ninguém sobe aqui nessa tribuna e fala que está indo um monte de fábrica embora, porque Jaú não dá incentivo nenhum. Nenhum. Tem 4 empresas num distrito que nem foi criado o distrito ainda. Olha, Paulo Gambarini, nem foi criado o distrito, que está aqui na lei de zonamento, e já está cobrando imposto de 4 empresários, que gera 1.600 empregos. 4 empresas grandes, cobrando IPTU. Aí como que você vai gerar emprego? Eu vou dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, eu estive com a prefeita de Perdeneiras. Sabe o que ela falou para mim? Vereador Lampião, você está autorizado a falar em Jaú? Aquela empresa que quiser 5.000 metros, eu dou aqui. Aqui não tem licitação, não tem nada. Prefeito de Garaçu quer levar 2 empresas grandes. A do Bom Sorveteria está lá para fechar porque não tem espaço. E aí, a hora que vê um terreno, que é difícil você pôr um terreno em ordem. Por que é difícil? Porque foi pegar lá em Potunduva, de uma área que era da usina. A usina doou, depois passou para o Grupo Cosan. Concordo, nessa parte você tem razão. Se manda a planta aqui junto, o processo, a prefeitura tem um processo. Se manda o processo, acabava de resolver tudo. E aí põe-se o Paulo de Tarso, que é o líder, põe eu, que sou o presidente, comenta-se do jurídico, comenta dos outros vereadores, uma discussão que nem o Tito fala, não leva a nada. O que tem que levar é emprego. Tal exemplo aqui, que depois nós vamos conversar, uma pessoa com 40 alunos querendo tirar de lá. Isso que nós temos que defender aqui. E defende o edital depois, para nós ver se está certo. Porque pode fazer essas firmas aqui no próprio seu governo, você pode ser prefeito. Aí eu vou estar aqui, ó, se Deus quiser. Permito a parte? Oportunamente. Então, de novo, Prefeitura Municipal de Jaú. Luiz Urbano faz um trabalho aqui, ó, fala em público. Dá dó dele. Um governo que com 300 cargos em comissão, não desce ninguém aqui, ó. Não vem falar, esse é esse. Esse projeto tinha de estar na mão do Paulo, de quem seja de vocês, certinho. Para a situação ou para quem quer que vote, não para a oposição. A oposição tem sim que cobrar que nem está cobrando aqui. Permito a parte? Oportunamente. O senhor sobe aqui, o senhor fala o que o senhor quer, o senhor me tira atenção toda hora. Mas eu concedo a parte. Então eu vou dar parte para você, mas você está tirando meu raciocínio aí, você já tirou. Eu aguardo. Tá vendo? Eu tinha mais coisa para falar, você tirou, já voou. Sem conversa paralela. Aí, por favor, a parte não está dada a ninguém, por favor. Eu vou dar a parte já já. Eu só quero comentar com ele que isso aí, doutor Paulo, eu aprendi num curso em São Paulo de árbitro. Que nem juiz de bola. Eu estou aqui num discurso. Ele fez X, eu já olhei. Tira meu cérebro. Isso é matemática, pessoal. Agora dou a parte. Calma, está dando a parte. Não, eu sempre estou calmo. Eu quero dizer o seguinte. Todos vocês que foram aí defender, reconheceram que o projeto está errado. Reconheceram que falta informação. Reconheceram que vai dar problema. Tanto é assim que os senhores estão colocando para agora, jogando para frente, empurrando com a barriga, como se diz, jogando para o tal do edital. Que todos vocês, todos os senhores sabem que nós não vamos montar o edital. Isso é para falar para o público que não conhece o procedimento. Todos nós sabemos que, uma vez aprovado, o prefeito vai montar o edital do jeito que ele bem entender. Conforme a lei. Não pode a lei dizer 2 meses e ele colocar 20 meses. Concordo. Então não vem dizer, ó, então a gente aprova e depois vai para o edital. Isso não é verdade. Então, vai aprovar? É o que eu disse. Vocês colocam, se o plenário dizer, não, vamos... Eu vou fazer o quê? Sou voto vencido. Agora, as coisas podem ser boas, mas elas têm que ser corretas, elas têm que ter um plano, elas têm que ter uma visão. Não é simplesmente dar lote. O 8º distrito, por exemplo, que é uma prioridade tão grande ou maior que essa, não saiu do papel. Tá certo? Então, se tiver que aprovar, se vocês quiserem passar o rolo compressor, como estou percebendo que vai passar,
Tá bom, então aprovo, beleza. Em relação ao seu governo futuro, se Deus assim o quiser, se eu estiver lá, Vossa Excelência não vai estar aqui, vai estar lá comigo, pode ficar despreocupado. Muito bem, está aí, portanto, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Alberto Lampião. Pessoal, vamos ver rapidinho agora, só para a gente encerrar de vez, rever os momentos da sessão da segunda-feira, o vereador Paulo de Tarso. Confesso que eu não me sinto muito à vontade de estar aqui fazendo alguma sustentação por esse projeto. Primeiro que alguma coisa assim tão boa não precisaria nem de defesa. Está se levando para o distrito de Potunduva um polo industrial, mais opção de emprego, mais condição de gerar renda em vez de cesta básica, dá para aquela população, ao invés de filas no assistencialismo, possibilidade deles escolherem o que querem comer através dos empregos que ali possam ser gerados, não vão ser poucos empregos. Então, fazer esse tipo de defesa é desagradável, né? Parece que você está jogando, conhecendo as cartas. Mas eu venho aqui, na verdade, assim, para expressar a minha insatisfação. Minha insatisfação da maneira com que esse projeto desce. E mesmo assim, ainda na defesa do prefeito. Tudo bem, o prefeito é responsável por tudo que acontece nas secretarias. Mas responsável por esse projeto, você que escreveu esse projeto, o senhor acaba deixando o senhor prefeito e membros dessa casa numa situação desagradável. E se fosse alguém que tivesse chegado ainda semana passada para estar fazendo o projeto, ainda vá lá. Então, olha só, fazendo um paralelo à questão médica. Chega um paciente comigo lá na Santa Casa para ser operado de urgência. Uma apendicite, um risco que pode oferecer risco à vida do cidadão. O camarada chega, o médico está lá de prontidão, opera, pós-operatório é liso, o paciente desconforto mínimo, mas aí a alimentação do paciente que estava liberado para o dia seguinte, 7 horas da manhã, que era para ele estar já tomando seu café da manhã, alguém esquece de passar esse café da manhã. O paciente fica em jejum mais do que ele precisa. Quando ele sair de lá do hospital, ele não vai lembrar do enfermeiro que foi bacana, do médico que foi pontual, do serviço do centro cirúrgico que foi tudo ótimo, porque isso era obrigação de todo mundo. Ele vai falar para todo mundo: vocês acreditam que me deixaram em jejum? Sabia que estava passado lá prescrito para que eu tomasse meu café da manhã? A mesma coisa esse distrito. O distrito vai sair? Vai sair. É mérito do Dr. Oswaldo? Tem que se tirar sim esse chapéu para o Dr. Oswaldo. É ele que está viabilizando isso depois de muito tempo, está levando essa possibilidade de mais recursos para aquela região. Mas não vão lembrar disso. O serviço todo está virando agora os holofotes para quê? Erraram novamente. Errou novamente, vocês entenderam? Cartaz bem grande, você pode colocar escrito aqui embaixo? Erraram novamente? Porque não é possível. Já falei, Dr. Oswaldo tem a capacidade, ele tem um ombro largo imenso, tem a capacidade de apanhar. Não consegue bater, não é da índole dele, então deixa que eu faço. Tá? Dr. Oswaldo consegue ser um pires raso, suficiente para chegar e sustentar todos os problemas dentro dele e começar a dividir as benesses com todo mundo, mesmo sem fazer propaganda disso. Afinal de contas, tantos e tantos vereadores aqui conseguiram as suas benécias, independente de ser situação ou oposição. A história dessa Câmara mostra. Essa é a capacidade desse grande prefeito. Problemas com a eleição futura, que está aqui próximo, necessidade de se mostrar contrapontos, tudo bem, faz parte da política. Mas, gente, não vamos lembrar desse problema do distrito de Potunduva, desse polo industrial, pela presepada, mais uma vez, desse esquecimento, dando chance e oportunidade para discursos serem construídos com solidez. Não vamos lembrar apenas por esse lado, vamos lembrar desse projeto, do cunho social, das empresas que estão indo para lá, e espero que sejam empresas de nosso município. Gente que está investindo na nossa terra. Algumas empresas já foram embora daqui por oportunidade de serviço e de facilitações em outras cidades da nossa região. Será que nós vamos perder isso daí também? Por, mais uma vez, descuidos? Pessoal, acorda.
Por favor, o prefeito não vai, ele é muito educado para falar isso, ele não fala. Mas eu peço licença para ele, vocês vão me dar licença. Acorda, já passou da hora, lugar de dormir é em casa, tá? Vocês não estão querendo, então, não estão gostando? Como é que o vereador Tito, dormir em casa que lá a caminha é quente? Então, não atrapalhe e não deem discursos para se conseguir macular uma coisa tão boa quanto é esse distrito. Eu sei que cabe várias discussões, não queria pensar aqui também que essas discussões, que o projeto chegou quando, presidente? Terça passada. Eu não queria pensar em maldade, que de terça-feira até agora, só foram ler ou pensar nisso aqui dentro da Câmara, para criar discurso, às vésperas de começar, porque de terça-feira para cá poderia ter sido mudado também o curso desse projeto. Olha, senhor presidente, pensando aqui no bem da população, tem um erro aqui que eu posso levantar da tribuna, certo? Então, desde terça-feira houve esse tempo que não foi levantado ou suscitado. Descuido, pode ter passado desapercebido, pode ter sido lembrado disso agora, não quero pensar em maldade, né, para se criar discurso em cima de uma coisa que está errada. Peço colaboração dos senhores vereadores. Quando chegar atrasado o processo, vamos descer a lenha. Quando chegar cedo, com a possibilidade, tem um erro aqui, nós somos esses revisores, afinal de contas, estamos aqui para fazer essa revisão das leis que já foram aprovadas, daquelas que estão em curso e que vão ser aprovadas ainda. Então, enquanto essa capacidade que nós temos, vamos utilizá-la no presente, do passado e, quem sabe, do futuro. Permite uma parte de esclarecimento? Aprendendo com o senhor, no tempo apropriado. Então, senhores, peço, em função... Oportunamente. Muito obrigado. Esclarecer que nós não recebemos na terça. O senhor oportunamente. Está equivocado, não deu a parte, então, por favor. Mas vai dar, oportunamente. Então, senhores, eu peço, vamos passar esse projeto. Eu acredito, passamos um tempo assim, mais precioso. O pessoal que está aí, estamos perdendo a audiência da TV Câmara, né? Eu peço desculpa aí à audiência e tal. Daqui a pouco vem alguma outra coisa mais calorosa aí, quem sabe. Mas esse projeto tem que passar. Mesmo porque o distrito de Potunduva está para passar pelo processo de emancipação. Se eu salvo engano grosseiro, eu acho que esse ano já vai ser permitido a discussão no âmbito estadual, que a lei parece que em Brasília já foi aprovada, e que as comissões começarão a visitar os municípios. Então, aí, quem sabe, por questão de justiça, inclusive até para o próprio povo do distrito de Potunduva, caso haja a possibilidade de emancipação, que eles tenham, inclusive, o retorno, o reconhecimento do município, através da implantação desse polo industrial, de tudo aquilo que representou na história, a longa história da cidade, a contribuição do distrito de Potunduva para essa nossa municipalidade. Então, eu espero contar com o voto dos senhores, aprovando, e quem sabe, oportunamente, e quem sabe, já acabou. E quem sabe, se houver necessidade, havendo ou cabendo emenda ou sugestões, haverá um edital, que peço para os senhores vereadores, acredito que toda a Câmara poderá fazer um requerimento assinado por toda a Câmara. Olha, no edital, por favor, peça lá para que tais valores, prazo seja dilatado, mas deixa o barco andar, por favor. Tá aí, o Lampião e o Paulo de Tarso foram lá, encerraram a discussão em relação ao Distrito Industrial, né, no Distrito de Potunduva. Os dois resolveram, digamos assim, tudo isso aí. Eles entraram num acordo, aprovaram e aí, finalmente, e de uma vez por todas, o Distrito de Potunduva tenha, então, a partir de agora, autorizada a criação do seu Distrito Industrial. Antes de encerrar o jornal, vamos ver rapidinho as oportunidades de emprego que o posto de atendimento ao trabalhador de Jaú disponibiliza. Vamos ver aí, Diego, coloca aí pra gente. Uma vaga para almoxarife, 5 vagas para armador de ferragens, 1 vaga para atendente de balcão, 4 vagas para atendente de farmácia, 5 vagas para carpinteiro, 1 vaga para cortador de calçado, 5 vagas para eletricista, 3 vagas para farmacêutico, 1 vaga para faxineiro, 2 vagas para mestre de obras, 1 vaga para montador de calçados, 6 vagas para motorista de caminhão, 5
5 vagas para operador de caixa. 5 vagas para pedreiro. 5 vagas para pedreiro, 5 vagas para servente de obras e 1 vaga para vendedor. Os interessados devem comparecer ao pátio de Jaú, que fica na rua Paissandu 671, no centro da cidade. O pátio funciona das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Telefone 3622-6997 e 3622-6432. Tá aí então as vagas de emprego do PAT aqui em Jaú. Pessoal, só desculpa, teve umas falhas, uns picotados no áudio aí agora, é interferência, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia nessa edição especial do Jornal da Câmara de final de semana. A gente volta a se encontrar ao vivo na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Uma ótima tarde, um bom final de semana e cuidem-se bem. Tchau, pessoal!